bem-vindos ao programa Zine Negócios. Hoje eu tenho aqui a honra de ter ao meu lado o co-apresentador Gildo Júnior, meu sócio, meu amigo, para a gente poder mergulhar no empreendedorismo em sua essência, né, Gildo? Essa não podia faltar, né? Ainda mais está fresquinho, eu acabei de sair de um curso dos caras, pô, fim para mesa. É isso aí, nós vamos bater um papo com Pedro Horta, que há praticamente 20 anos está aí liderando a GPME, que além de ser uma empresa de consultoria, ela também é uma escola de negócios, já teve até livros lançados, tendo o Pedro como autor. Nós vamos bater um papo sobre isso tudo, então não temos tempo a perder. Mas antes, Pedro, aproveitar para agradecer Sicredi, que é cooperativismo financeiro que ajuda você a realizar seus sonhos, seja você pessoa física, pessoa jurídica. É muito importante fazer uma visita ao Sicredi e conhecer esse novo mundo do cooperativismo financeiro. E também os nossos amigos da Delta Fiat, com diversas soluções aí na mobilidade urbana para o seu dia a dia. A Albatross nos mandou aqui os deliciosos suco prates e a Aqua Coco também, para deixar esse bate-papo ainda mais envolvente. Pedro Horta, seja muito bem-vindo. Bom, meus amigos, obrigado. Primeiramente, prazer estar aqui de novo, uma honra estar no Zine aqui, local que é a nossa casa, a gente se sente à vontade. Escolhemos para lançar nosso livro em 2020, na pandemia. Fizemos lançamento digital com vocês aqui, foi um sucesso, graças a vocês. Né? Consultores do Zine durante quase 10 anos também, uma década de parceria, de amizade. E é isso, espero contribuir e não atrapalhar muito o programa de vocês aí. Pedro, eu tive a oportunidade de conhecer a sede da GPME e eu quero começar fazendo uma provocação aqui que está na porta da sua empresa. What's the problem? Qual é o problema? Bom, isso aí foi uma coisa muito bem pensada, parece só uma frase de efeito, aí, mas não é não. Nós descobrimos há muito tempo atrás, quando criamos nossa metodologia, que a gente vai falar um pouquinho hoje, que as empresas nascem para resolver problemas alheios e não delas, né? Que as empresas de sucesso não fizeram de propósito, fizeram com propósito de resolver o problema de alguém. É por isso que a gente tem uma razão social, o motivo pelo qual a gente existe para a sociedade, para trazer uma solução, que a gente chama de produto, para resolver um problema que não é nosso, que é do cliente, que é da sociedade, que é de alguém. E quanto mais problema se resolve, mais rico se fica, mais próspero se fica, tanto que o Google, que resolve todos, né? Você digita o problema, ele resolve, é a empresa mais próspera do mundo. Então, quando a gente foi montar aquela sede nova, em parceria com a Skylab, com a Gaia, com o Rodrigo Mendes, meu amigo, a gente chamou o pessoal para o briefing e falou, a gente quer um ambiente fabril, que nós somos uma fábrica de resolver problema, mas, ao mesmo tempo, a gente quer que seja, no fundo da sede, uma casa para os consultores, porque eles passam 10, 12 horas ali dentro trabalhando. Então, a gente fez os fundos com o quintal mantido e a frente, que o Gildo pôde conhecer no curso agora, um ambiente da fábrica de resolver problema. Então, é isso. Quanto mais problema o mundo tiver, melhor fica para a GPME, resolvendo eles e transformando novos problemas em novas soluções e por aí vai. Pedro, durante os 10 anos que nós trabalhamos juntos, a gente teve a oportunidade de conhecer profundamente o trabalho da GPME enquanto uma consultoria. E a partir daí também nasceu essa escola de negócios, que agora é recente. O Gildo teve a oportunidade de fazer parte de uma classe que emergiu durante todo um fim de semana. Quero entender quais são as diferenças entre os dois negócios e em que momento ele faz sentido para o empresário. Então, vamos lá. Bom, primeiro, como é que nasceu a escola, né? A escola nasce porque a gente acredita que toda empresa é uma escola. 80% dos empresários hoje, em pesquisas, relatam que o maior problema deles é mão de obra. E o menor investimento das empresas, também em pesquisa, é mão de obra. Então, é uma dicotomia incrível, porque o empresário cita como principal problema aquilo que ele menos investe. Ele acha que um processo seletivo vai resolver o problema quando a pessoa nunca vai vir pronta, né? Ela tem que ser bem recebida e ter uma escola ali dentro para formá-la. Então, a gente montou a primeira escola para os consultores. Consultores formando consultores de uma forma orgânica. Harvard diz isso, né? 70% do seu tempo deve ser gasto ensinando, na hora de aprender. Então, a gente montou uma escola para que a gente ensinasse a gente mesmo. Alguns clientes foram convidados para os cases, gostaram, a gente viu que nisso tinham problemas para resolver nas empresas, e aí criamos a escola. Inicialmente, para atender um público que a consultoria não atendia. Ou aquele empresário que não quer se comprometer com uma consultoria, a gente deu uma prova do doce para ele, para depois ele se lambuzar, ou aquele que não tem recurso para se comprometer com uma consultoria, e aí ele pode fazer uma imersão, adquirir a metodologia e tentar sozinho, com as próprias pernas, mas agora munido de um método, resolver seus problemas. Então, a ideia foi essa, mas agora a gente está atingindo
graças a Deus, e para muita surpresa também, muitas regiões. O Gildo fez um curso agora com a gente, ele pode relatar aí, veio gente de Brasília, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Três Rios, Maripá, né? A gente consegue agora capilarizar isso e, sei lá, inverter um pouco a ótica, né? Trazer para Juiz de Fora aquilo que as pessoas geralmente vão buscar em São Paulo. Então, a gente está tentando... E tem um ponto importante, o Pedro citou aí, tinha gente do Brasil inteiro fazendo curso, e olha que vantajoso, quem é de Juiz de Fora, fazer um curso onde você não precisa gastar com hotel, com hospedagem, com viagem, com uma série de situações. Recomendo, vale muito a pena. E também puxar um gancho aí para falar dos workshops também. Os workshops eles foram montados depois, a gente fez a escola. A gente tem o que a gente chama de ecossistema de lucros, que são as empresas que já foram formadas por nós. São mais de 200 empresários. Nesse grupo, a gente fez uma pesquisa, perguntando como é que a gente pode continuar ajudando eles, mesmo depois eles serem formados pelo nosso método. Então, fizemos uma pesquisa, eles entregaram quais os tópicos relevantes que eles queriam aprender mais, e também que tipo de histórias queriam ouvir. E foi relatado que queriam cases reais, além de conhecimento prático e técnico. Então, a gente montou workshops de duplas, onde 2 empresários são convidados, um para falar tecnicamente de uma área de domínio, uma hard skill, e o outro para trazer um case real. Então, o primeiro nós fizemos com o Tarcísio Dalpra, falando de branding, junto com o Bruno da Chico Rei, que é o case real. O segundo trouxemos o Thiago Davoito, que tem uma escola de habilidades, para falar junto com o Rodrigo da Dínamo, que faz um trabalho com pessoas incrível, e chamava Gente Gera Lucro, esse segundo, que também foi um sucesso. E agora a gente vai ter um workshop com o Alessandro Ebert, que vai falar sobre planejamento de carreira. Ele vai ser um grande case, porque ele tem um planejamento de 5 em 5 anos incrível. E o meu irmão, que é consultor nosso, consultor sênior, vai falar sobre finanças pessoais, investimento e cuidado da vida pessoal do sócio. Então, eu acho que vai ser um sucesso também. As vagas já estão praticamente esgotadas. Dia 8 de maio vai ser bem legal. E eu estou inscrito. Você está inscrito, mas a gente ainda não sabe se tem vaga para você, não. Tá? Você disse que o curso Poli é uma forma do cliente provar do doce, né, para depois se lambuzar e, quem sabe, contratar a consultoria. Eu acho que a gente pode ainda falar de outro doce, que é o livro, para quem pode provar um pouquinho do livro para emergir depois, passar depois para uma imersão. Acho que levantar esse gancho. A gente participou do lançamento do livro há 5 anos atrás. Você falar um pouquinho do que é o livro e quem pode se interessar e onde a pessoa pode comprar o seu livro. Bacana. É prazer falar do livro, porque ele é um momento muito difícil da nossa vida. Era pandemia, a gente não dormia, e munido algumas doses de uísque e um incômodo daquele momento que a gente passava, a gente começou a escrever e rasurar a nossa metodologia, uma coisa que sempre teve na gaveta e que só aquele tempo em casa pôde fazer com que eu do meu ambiente, o meu sócio do dele, a gente conseguisse juntar ideias e fazer aquele livro. Chama Criando Experiências Lucrativas, é a nossa metodologia Poli, criada há 20 anos, exercitada há 20 anos, colocada de uma forma didática para que a pessoa tenha um manual de bordo de como criar um ambiente lucrativo na empresa dele. Aquilo sumarizou nossa teoria, aquilo foi o arcabouço teórico para a gente montar a escola, e aí, em cima desse livro, dessa escola, a gente consegue ir formando pessoas. Então, quando eu digo de provar do doce, a gente quer vender consultoria para todo mundo, quer ajudar todo mundo, mas tem momentos, né? Tem pessoas que não estão preparadas para uma consultoria e elas podem primeiro emergir numa escola de negócio. E tem pessoas que querem só começar bem devagarzinho mesmo. O ambiente de negócio pode ser até um futuro empreendedor. O livro já serve de munição para eles, ou de manual de bordo para quem já fez tudo isso e acompanha e tudo mais. Eu confesso que de vez em quando eu mesmo consulto o livro e penso, cara, como é que a gente pensou isso lá atrás? Porque quando você está dentro do negócio, ninguém te dá uma visão de fora. Mesmo a gente, com a metodologia, de vez em quando a gente tem que convidar consultores a participar do nosso método fazendo uma consultoria para a gente. Então, isso é legal. E o livro já precisa de reedições, porque o método é muito vivo. A gente está o tempo todo se atualizando e aquilo que foi escrito em 2020, na velocidade da evolução business, talvez tenha que lançar, assim, uma segunda edição, alguma coisa, um complemento para esse livro aí. Aproveitando ainda para falar do livro, quais são os cases reais de clientes que estão ali no livro? Pô, também isso é legal, porque na hora de selecionar são muitas pessoas, a gente quer falar de muita gente. E a gente pegou alguns cases pincelados que a teoria faria muito sentido ali dentro. Então, além de pessoas que a gente gosta muito, tem intimidade, liberdade para falar a história deles, também tinha que ter conexão com o tema que a gente estava falando. Então, a gente fala muito do tema alma, né? Dentro da alma da gente começa um negócio que tem DNA de sócios, então a gente cita uma empresa cliente nossa, que é o Pelo Menos, grupo de depilação, da mulher que inventou a depilação sem hora marcada
facilitando a vida da mulher. A gente fala da Chico Rei. Chico Rei foi um escravo que comprou sua própria liberdade e o Brum da Chico Rei oportunou a presos produzirem camisetas e comprar sua própria liberdade também. Então, a gente fala muito desse DNA. A gente fala da Relicário na criação de experiência, porque eles realmente conseguem ser sensitivos. E acho que hoje pouco a gente consegue definir o que é a Relicário, um case local daqui, mas que é difícil falar o que ele é. Ele conseguiu realmente criar um próprio negócio. A gente fala dos meus amigos Jefferson e Guilherme, da Casa do Biscoito, que sofreram um bocado na vida e conseguiram montar um super case nacional aí, de muito sucesso. Então, assim, acho que o Mr. Tugas, cliente nosso de muitos anos, se eu estiver esquecendo alguém, perdoa, mas está lá no livro. E a vontade é de escrever livros só de cases, porque são as partes mais emocionantes. Com certeza o Zine daria um ótimo case de livro, desde o momento que eu conheço esses rapazes aqui até a hora que eles chegaram onde eles chegaram, com todo o mérito aí. Espera na próxima edição. Farei um só para vocês. Pedrão, quando a gente ouve um artista de sucesso, ele sempre conta quem era a banda, o artista que o inspirou, quem que ele ouvia. Quem inspira Pedro? Além dos cases dos clientes, qual a fonte que você anda bebendo ou bebeu para se tornar o Pedro consultor, conselheiro, dono de empresas de consultores? Legal, cara. Pergunta nova. Essa eu nunca respondi. Eu acho que, didaticamente, com certeza, meu pai. Meu pai é professor e tem um jeito de lidar com a didática que sempre me agradou. Eu não digo nem da didática de aula, porque eu tive 6, 7 meses de aula só com meu pai, numa oportunidade, mas em casa mesmo, com ensinamentos e outras coisas. E mais engraçado é que o primeiro livro de gestão, não sei nem se ele lembra disso, foi ele que me deu. Ele voltou de um cargo que ele tinha executivo, não sei por que ele me entregou aquilo, porque eu era um menino de 14, 15 anos e não tinha nenhuma veia empreendedora em mim. E eu recebi aquele livro. O livro era uma merda, tá? Mas já foi um primeiro contato ali. E meu pai fez muitos cursos de PNL e ele falava comigo sobre, e eu tenho frases guardadas que eu uso até hoje. Então, acho que, de alguma forma, subliminarmente, apesar de ele não ser um empreendedor, na vida dele não foi um empreendedor, ele me ensina até hoje muito nessa parte aí. Acho que o meu sócio também, acho que é uma empresa de melhores amigos, então nós juntos fomos construindo uma coisa que não existe. O nosso método é próprio, o nosso jeito de trabalhar é próprio, até a forma de cobrar financeiramente a nossa consultoria é diferente das demais. Então, foi observando ele, acho que ele me observando também, que a gente foi criando um pouco de sinergia. Agora, player de sucesso, e aí tem vários, eles vão mudando também, né? Se eu não falar que o Falcone é uma inspiração, eu estaria mentindo. Ele foi, durante muito tempo, um grande ícone de administração. Eu li as obras, me inspirei, e acho que tem muita gente boa. E quando foge um pouquinho também da administração, grandes líderes, grandes técnicos de futebol, grandes esportistas, são pessoas que a gente olha, vê o jeito de tratar e fala, pô, interessante, eu quero ter uma carreira de performance promissora igual essas pessoas. Acho que tem mais do que só negócio na bagagem, aí, no pacote. Até na mesa de boteco a gente consegue pegar inspirações também. Você sempre trouxe para a gente a importância desses registros de ideias e encontros informais. A ideia anotada no guardanapo, enfim, é algo que possa ser a gênese para uma nova oportunidade. Eu quero saber qual foi a gênese do método Poli. Quando que você percebe que as suas ideias poderiam concatenar para um método de trabalho? A história é um pouquinho longa, eu vou tentar encurtar ela, mas a gente começa todo errado, né? Eu e o Bill, a gente começa montando uma empresa para não trabalhar mais para ninguém. Como a gente trabalhou muito durante o período de faculdade, onde diziam que seria a melhor fase da nossa vida, a gente só trabalhava. A gente, em algum momento, quis comprar nossa carta de alforria e montar um negócio. A gente não tinha nenhum centavo no bolso, e a coisa mais fácil que tem é montar uma consultoria, né? Então, a gente montou uma empresa onde o slogan era administração inteligente. A gente julgava que a gente era realmente muito inteligente e que ia resolver todos os problemas do mundo. E a gente foi batendo de porta em porta, oferecendo essa pseudo-inteligência para os empresários. Pseudo-inteligência. E tomando muitos nãos reais. Até que um empresário disse para a gente que 2 vagabundos mal-sucedidos igual vocês podem ensinar para mim, um empresário bem-sucedido. E isso, como um soco no estômago, despertou a gente de mudar o jeito de vender primeiro. Não mais bater na porta de ninguém. Então, a gente montou um curso, igual hoje temos uma escola, lá atrás montamos um curso. Esse curso ensinava um pouco da administração que a gente achava que era moderna, mas ainda sem método. E ali brotaram vários clientes muito endividados e fodidos como nós. E então ficou de igual para igual a nossa relação, né? E a gente começou a ajudar essas pessoas
e gerar lucratividade nelas. A gente não tinha esse foco, mas começou a acontecer. E veio o sentimento lindo de gratidão da parte deles com a gente, e essa gratidão fez com que a gente repensasse o método e falasse, cara, gerar lucro é muito interessante, gerar riqueza, distribuir riqueza é muito interessante, criar uma sociedade mais próspera é interessante, a gente conseguiu fazer pessoas, sei lá, viajarem para a Europa, comprarem o primeiro carro, conseguirem colocar o filho numa escola particular, pagarem dívidas, curarem doenças, e isso foi muito mais importante do que a administração inteligente. A gente começou a revisitar todos os projetos, quase que cientificamente, e vendo, cara, o que tira energia e põe energia da empresa, até criar o método Poli, que ele é um maximizador de receita, minimizador de despesa, consequentemente, ele gera lucro, progresso, emprego, e acho que é isso. Aí ficou bonito da gente viver isso, equacionamos de uma forma muito legítima e sincera e criamos um método que funciona, por incrível que pareça, para tudo quanto é tipo de empresa. Então, eu não lembro exatamente o dia que isso aconteceu, mas lembro que os próprios clientes que mostraram para a gente o caminho de acontecer. Uma síntese do que é o método Poli. Poli é uma sigla, produto, operação, liquidez e expansão. Produto é você achar o produto perfeito, onde o cliente paga o preço que ele considera justo e a empresa lucra com isso. Então, tem um equilíbrio de relação. É quase uma relação onde o cliente não sente que está pagando, ele sente que está trocando. E a empresa está lucrando com isso e gerando progresso. A operação é conseguir fazer esse produto em escala, de uma forma enxuta, sem comprometer a qualidade do produto. Ter uma operação padronizada, inteligente, controlando só o que precisa controlar e sendo realmente performática. A liquidez, que é o L do Poli, é você gerar caixa, porque as empresas muitas vezes tentam vender sem lucro. Tem muita escola de negócio no Brasil disseminando venda, venda, venda sem parar, e essas vendas cada vez menos lucrativas, com sacrifício de margem, onde todo mundo perde, inclusive o cliente também, porque o produto começa a ficar canibalizado. E a gente criou um modelo que é gerador de lucro e de caixa, que repactua dívidas e que faz oxigênio para a empresa crescer. E crescer é o E da Poli no expansão. É ter um modelo de crescimento saudável, escalável, que você não fique o tempo inteiro loucamente pivotando o seu negócio para conseguir ter uma escala. Então, é isso. É produto, operação, liquidez e expansão. Fazer um produto bom, uma operação enxuta, que gere caixa e que tenha potencial escalável. E já que a gente está falando de sigla, parece óbvio, mas às vezes precisa ser dito, explicar o que é o GPME e até assim, estamos falando de cliente, para as pessoas entenderem quem pode ser cliente de GPME. Boa. Nós perdemos o nosso nome, que era Gerencial PME, anos atrás, muitos anos atrás. Fizemos um novo estudo e reduzimos a sigla a GPME, que é Gestão de Pequena e Média Empresa. Tá? A gente trabalha no universo de pequenas e médias, a gente não trabalha com a grande nem com a micro. O que é isso? A gente trabalha de 5 milhões a 500 milhões anual de faturamento com o nosso cliente. Então, se o cliente fatura menos de 5 milhões anual, ele ainda não está pronto para receber a consultoria GPME. Ele pode adentrar na escola, pode mergulhar em imersões, pode ter consultorias pontuais, mas o método Poli imersivo na empresa dele não é o momento. Em empresas acima de 500 milhões, aí eu acho que a GPME não consegue gerar resultado rápido, a gente não pega na mão do dono, a gente não tem velocidade de ação, a burocracia nos atrapalha, e o B2G, que é o governo, aí também não encaixa muito bem no nosso método. Ele é prático, quase todas as empresas do Brasil podem ser alvos da gente, porque mais de 80% delas estão nesse intervalo entre 5 e 500 milhões. Então, acho que eu posso abrir mão dos outros 20, para quem sabe fazer isso melhor do que eu. E, Pedrão, nesse histórico aí falando de esporte, né, de jogador, tem alguns cases que eu acho que a gente pode levantar também uma bola aqui para citar e que é importante para a cidade, de pequenas empresas que se tornaram grandes franquias, né? Como o Japatê, por exemplo. O Japatê, quando nós conhecemos o Japatê, especificamente, esse case aí que a gente tem muito orgulho de contar, são amigos nossos, eles tinham empresa de tecnologia e compraram um quiosque de japa como diversificação de negócio, como, está dando lucro o nosso negócio, vamos comprar outros negócios. E quando nós chegamos para fazer consultoria, descobrimos que esse quiosque era muito mais rentável do que a empresa de tecnologia deles. Os convencemos a vender toda a tecnologia, foi uma loucura na época para eles, e investir 100% da energia nesse negócio, e hoje eles estão aí, acho que com 20 lojas por aí. Cresceram, montaram um método deles e a coisa está dando certo, graças a Deus. E muito baseado também numa escola, né? Eles têm todo um treinamento digital que facilita o dia a dia deles. A evolução foi pedindo evoluções também, né? Eles foram botando tecnologia, eles são da área de tecnologia, então eles foram colocando tecnologia, foram sistematizando até a mecânica de criação de produtos, entendendo o cliente e buscando soluções, e amparados por tecnologia, e com muitas crises que o mercado de franquia e de alimentação sofreu, principalmente na pandemia, eu acho que eles conseguiram sair
bem de toda essa crise aí e preparados para uma nova decolagem. Você chegou agora num momento da carreira onde você escolhe o seu cliente, Pedro? Eu não digo que eu escolho meu cliente, acho que aí seria prepotência demais, mas eu faço um pacto inicial com ele. Eu digo algumas coisas para ele que são importantes. E uma delas é seu telefone do meu consultor, que hoje eu praticamente não atendo mais como front, né? Eu sou mais dono de consultoria do que consultor hoje. Não que eu não goste de ser consultor, é simplesmente pela falta de tempo. O prazer da vida é da consultoria mesmo. Mas eu falo, se o telefone do meu consultor tocar, o seu nome aparecer, isso for desagradável, isso for tenso, isso for angustiante, ou o contrário, o telefone do meu consultor tocar, aparecer no seu telefone também, te atrapalhar, nossa relação está ruim. A gente já passa muito perrengue em muitos locais na vida para ter uma relação dessa numa consultoria, onde a gente tem que ter confiança, ter elo e ter coisas boas. Então, não digo que escolho, mas digo assim, eu faço uma pequena antivenda ao dizer, eu não trabalho para você, eu trabalho com você. E acho que isso é importante, o método é meu. Então, você não levanta a mão e pede o que você quer. Você me dá informações e eu tento colocar o meu método. Parece a medicina, sabe? Eu faço uma anamnese, eu tiro uma ressonância, eu vejo o problema, eu indico um plano de tratamento e eu acompanho, porque nem sempre o plano dá resultado imediato. Mas não pode ser, aqui, eu estou com dor no joelho, mas cura o meu ouvido. Claro. Não é assim. E nem é possível de você, após essa anamnese, passar uma receita, digamos assim, já que a gente está dentro da metáfora médica, e essa receita não ser seguida. Teve momentos de ruptura onde você precisou demitir um cliente? Como é que você lidou com isso? Vários. Já fui demitido de alguns clientes, né? Alguns porque simplesmente acabou o prazo mesmo, fizemos tudo que tinha que fazer e o projeto ficou velho. Outros porque simplesmente não conectou as energias e alguns talvez porque a gente não conseguiu entregar a performance que ele imaginava. E já teve o contrário, a gente simplesmente não se conectou àquilo, alguns até lucrativos, na verdade a maior parte deles lucrativos, onde a gente disse, cara, segue o seu caminho, porque nós não estamos fazendo bem um para o outro, mas principalmente você não está fazendo bem para a gente. Não está feliz na relação, e a gente tem que ser honesto. Se a gente diz que a gente quer esse tipo de relação, quando ela fizer mal para alguém, a gente tem que aceitar perder dinheiro e falar, cara, vai ser feliz, que a equação universal da vida vai trazer felicidade para a gente também, novos clientes e etc. E o mais legal é que esses clientes que a gente demite, eles continuam amigos. No fundo, a gente ri um pouco disso depois, a gente reencontra, a vida dá muitas voltas, né? E a gente pensa, foi melhor mesmo, cada um seguiu o seu caminho, e alguns voltam a ser clientes também. O mundo é muito, muito louco nesse sentido aí. Ô Pedro, eu acredito que o que mais leva as pessoas a bater na sua porta é quando dói no caixa. A empresa está em algum momento com dificuldade de lidar com capital de giro, com dívida, alguma coisa assim. Mas se você pudesse fazer, vamos botar dentro de uma curva ABC, qual o problema mais comum que às vezes as empresas têm e que não é às vezes o motivo que leva ela a bater na sua porta, mas que você já chega identificando assim, esse é um problema mais comum entre as empresas que você atende? A pergunta ela é ótima, porque é um pouco o contrário do que a gente vende. 90% de quem entra, ou 99%, precisa lucrar mais. O que ele precisa é lucrar mais para conseguir realmente crescer e resolver as dívidas, ou passado, ou presente, ou futuro. Mas ele nunca vem querendo lucrar mais. Ele sempre vem querendo vender mais, ou organizar a casa, ou melhorar a vida dos funcionários, ou melhorar capital de giro, ou com temas loucos do tipo, acho que estou sendo roubado. Sabe? Nunca é o problema real. Então, na conversa, na anamnese, é como se a gente tivesse tirado uma ressonância, o joelho do cara está doendo, realmente, mas o problema é a pisada torta no tornozelo. Então ele falou, opera o meu joelho? Eu digo, não, o seu joelho não tem absolutamente nada. Quando você for corrigido com fisioterapia, sem cirurgia, o tornozelo, o seu joelho vai melhorar. E é basicamente isso. A gente já foi em médico várias vezes achando que era uma coisa, né? Eu sempre achei que tinha câncer. Né? tudo, qualquer coisa que me perturbasse, eu tinha câncer, ia no médico e graças a Deus até hoje não tive. Era sempre uma noia minha hipocondríaca. Então, é isso. Os empresários são meio hipocondríacos e acham que estão com problemas que geralmente não é o problema que afeta eles. E quando a gente fala em pequenas empresas, até trazendo assim, relatos que eu vi dentro do curso, tem pequenas e grandes empresas que tinham gente ali de longe, que você vê o cara, em certo momento, confundindo e tem contas pessoais dentro da empresa, pagando boleto de escola, né, boleto de carro, boleto... Então,
Eu acho que isso é legal a gente levantar uma bola disso, porque tem muita gente que às vezes está assistindo e às vezes acha assim, pô, a empresa está indo bem, mas a pessoa não está enxergando e case que eu já vi muito próximo do grande problema que é misturar contas pessoais com as contas da empresa e o quanto que isso pode gerar um problema futuro enquanto ele está depois que sai de uma maquiagem, né? Ô, Gildo, eu acho que é muito difícil falar para a pessoa separar logo de início vida pessoal de vida empresarial. A gente empreende a gente mesmo, nós somos as autoempresas que vão munindo a empresa de caixa quando precisa, retirando quando ela dá lucro e vai se organizando aos pouquinhos. E muitas vezes a sociedade é de amigos, ou de parente, ou de marido e mulher, ou uma sociedade unipessoal, e a pessoa não tem por que separar. Vira uma separação que... Tem uma frase que diz, não há nada mais inútil que fazer com perfeição que não tem que ser feito. Né? Então, acho que às vezes não tem que separar, tem que lucrar, tem que saber onde é que está o problema, e se você vai tirar todo o lucro da empresa ou deixar um pedaço para a empresa, em alguns momentos tanto faz. Quando ela vai ganhando maturidade, ela vai pedindo reservas, ela vai pedindo austeridade, ela vai pedindo governança, que é uma palavra que parece muito longe, mas toda empresa tem governança. Às vezes uma governança que não está formalizada, mas tem regras, tem cultura, tem DNA, existem coisas ali. Então, aos poucos, acho que toda empresa vai se organizando e muitas vezes a vida do sócio cresce mais do que proporcional à da empresa por uma série de coisas. Ele teve filhos, ele teve problemas financeiros, ele ajuda muitas pessoas. Então, ele tem um contingente financeiro da vida pessoal que ele não consegue cortar, por muitas vezes ser a saída, porque ele trabalha mais, ele vai embora, ele vai na raça, ele rompe, ele economiza, ele é enxuto, ele gera lucratividade porque ele precisa. Outras vezes não, é por negligência mesmo, que é a maior parte das vezes, né, que o empresário ele quer realizar coisas que ele ainda não pode. Ele quer ter o carro que o amigo tem, ele quer ir para os lugares que as pessoas vão, ele quer tirar a foto onde as pessoas tiram, e ele confunde um pouco as coisas. Eu acho que depende, de empresa para empresa. É ruim responder depende, mas tem resposta que eu acho que é melhor, que existe para o momento. E a famosa bagunça lucrativa que você gosta de falar, né? Eu costumo dizer que tem duas frases muito interessantes que eu gosto. Uma do Da Vinci e outra é nossa. O Da Vinci diz, o mais alto grau de sofisticação é a simplicidade. A gente diz, mais vale uma bagunça lucrativa do que um prejuízo organizado. Uhum. Acho que ficar controlando coisas em excesso, tendo profissionais de controle, planilhas, reuniões chatas, não produtivas, que vão esmagando e mostrando números que já aconteceram. Reuniões financeiras geralmente são assim, você passa 2 horas mostrando tudo que já aconteceu em demonstrativo de resultado e nunca para dizer, tá, e como é que a gente conserta, como é que a gente melhora, e como é que a gente vai. E o pior é que a gente vicia os sócios que nunca viram um DRE, por exemplo, e eles querem ver DRE. E a gente, como consultor, não quer mostrar DRE. E quando não tem DRE, nas reuniões nossas já aconteceram isso, hoje não vai ter DRE? Porra, que DRE, cara? DRE é um retrato da merda que já está pronta. Vamos construir a merda nova. Né? Eu acho que é um pouco disso, assim. Principalmente consultoria, as pessoas precisam ver uma tela com uma planilha num PowerPoint. Muitas vezes a solução está no papel. A gente tem que conversar, pensar, para propor o novo DRE, e não tirar uma foto do DRE que já passou. Ô Pedro, pelo fato de você ter ampliado tanto o seu perfil de consultoria, atingindo inclusive outras cidades, eu quero saber se hoje, ao longo dessas 2 décadas de trabalho, você consegue fazer um retrato falado do empreendedor juiz-forano. Qual é o perfil desse cara e se Juiz de Fora tem um futuro enquanto empreender? Ou seja, saímos de um passado fabril, que eu acho que esse não voltará mais, salvo intempéries que podem acontecer aí da noite para o dia, mas acredito que não retorne. E o que você vê do futuro desse empreendedor juiz-forano? Boa. Essa pergunta também eu já respondi algumas vezes e eu gosto dela, porque todos nós aqui, que já passamos dos 40, ouvimos a frase Juiz de Fora não corre dinheiro. Né? Nós ouvimos isso. E isso é mentira. Juiz de Fora faz dinheiro e fabrica dinheiro. Juiz de Fora tem um mercado interno muito bom. Juiz de Fora faz gastronomias incríveis. Eu recebo pessoas aqui e eu tenho dúvida de onde levar, e todos os lugares que eu levo agradam as pessoas. Juiz de Fora tem um mercado muito criativo, tem um ecossistema de tecnologia muito bom e represado, importa e exporta vários talentos, e isso não fica sendo dito. E de vez em quando aparece um cara que fica milionário aqui, e a gente fala, pô, esse cara é de Juiz de Fora. E aí alguns juiz-foranos pessimistas e invejosos dizem, o que esse cara está fazendo de errado, hein? De quem que ele está roubando, né, para ter conseguido tanto sucesso? E não botaram uma coisa na cabeça de alguns juiz-foranos, e que, infelizmente, são formadores de opinião,
de que Juiz de Fora não dá certo, de que Juiz de Fora não é uma cidade promissora. E o mais engraçado é que todo mundo que sai daqui quer voltar, né? Quer voltar e quer empreender aqui e relata infelicidade nos grandes centros da cidade. Então, eu sou totalmente avesso a esse pensamento. Acho que tem muito dinheiro correndo aqui. A minha empresa nasceu aqui e ganhou nacionalmente asas, mas porque Juiz de Fora me abraçou. Eu brinco, hoje 75% da nossa receita não é aqui, em Juiz de Fora, mas os 25% eu tenho um cuidado reputacional incrível, porque eu valorizo o que é feito aqui dentro. E muita coisa feita aqui dentro é exportada. Franquias que nascem aqui e ganham o Brasil, empresas de tecnologia que já fizeram até IPO e saíram daqui, profissionais de tecnologia que são angariados por grandes empresas daqui, depois voltam e montam a sua própria base tecnológica. Então, nós temos defeitos. Assim como nós temos o benefício logístico, que deveria ser incrível, esse benefício também ele sofre com a falta de um aeroporto central, ele sofre com alguns incentivos fiscais que nós não temos e que cidades muito vizinhas possuem, ele sofre com uma herança política não muito feliz em alguns momentos também, que não facilitaram algumas coisas, mas eu acho que ainda assim o povo é forte, cria muita coisa nova e nós estamos sempre ouvindo Juiz de Fora nos grandes centros aí. E quando eu chego nos grandes centros para fazer curso, para dar um curso ou para atender um cliente, não tem esse preconceito com a nossa cidade, não. As pessoas enxergam Juiz de Fora como uma coisa legal. Tomara que um dia vire o Vale do Silício, mineiro, mas eu acho que está mais na nossa cabeça. É o que a gente acreditar e fazer as coisas acontecerem aqui. Pedro, tá recente, né? Toda a parte teórica que você iniciou, contando também ali do DNA do empreendedor. Eu acho que é um bom gancho a gente falar disso agora, levantar essa bola para você, porque às vezes as pessoas querem fazer dar certo empresas que ela não tem a menor afinidade com aquilo. Uhum. Eu acho que é uma oportunidade de você falar disso e inclusive contar talvez o case de um cliente seu que trabalhava no ramo de lojas de moda e depois ele se encontra num grande case de uma ótica também. Legal. Eu acho que assim, a gente fala no curso que toda empresa é uma pessoa jurídica, né? E esse nome pessoa jurídica, porque é uma pessoa. Ela vai nascer, vai crescer, vai reproduzir e vai morrer ou vai reencarnar se ela mudar de dono, né? E as pessoas não param para pensar nisso, nessa pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica é igual uma pessoa física, ela vem munida de alma e de DNA. A alma é o propósito do que ela veio fazer aqui, qual problema ela veio resolver, enfim, por que ela existe, e o DNA é o sócio. Assim como o DNA do papai e da mamãe faz a pessoa física, o DNA do sócio faz a empresa. E a gente diz muito isso, um sócio super infeliz, chato, mal-humorado, imbecil, quer que a empresa seja feliz, cortês, com atendimento ótimo. Cara, o DNA da empresa não é esse. Ou você muda o jeito de ser e aprende a mudar sua cadeia de aminoácido na ponta, ou não vai rolar. Uma pessoa que chega sempre cobrando de uma forma ostensiva, não quer que o seu vendedor cobre o cliente assim. A escola dele não é esse. A gente sempre falou, toda empresa tem que ser uma escola. O primeiro líder da escola é o dono. A liderança é de cima para baixo. Se todo mundo soubesse disso, a gente tinha governantes melhores nos conduzindo, né? Então, eu acho que é um pouco disso. A gente vê empresas que o empreendedor quer certas coisas, mas ele não tem a menor aptidão com aquilo, ele não nasceu para aquilo e ele não se exercitou para aquilo, ele só quer. E acontece muito com o empreendedor que dá certo. O cara dá certo, ele acha que pode montar qualquer coisa que ele vai dar certo. Não vai. Ele deu certo com alguma coisa que combinava com o DNA dele e depois começa a dar errado com outra coisa. O case que eu tenho é de uns amigos cariocas que tinham lojas de roupa e não combinava muito o estilo deles com lojas de roupa. Eles sempre foram muito comerciantes, muito bons da lida, da troca de venda, e depois eles se encontram no mercado de ótica popular, e que vendem pra caramba no Rio de Janeiro e transformaram boa parte das lojas de roupa em óticas hoje e dá muito mais certo. A gente vê esses cases acontecendo toda hora. O cara que achava que tinha que ter um bar premium e se encontra numa lanchonete popular vendendo pastel e caldo de cana e fica feliz, porque prospera. Toda hora a gente tem isso. A gente tem mania de querer ter as coisas que outras pessoas têm também. Uhum. Então, a gente olha um DNA que a gente não tem, quer copiar esse DNA, geralmente dá errado também. E uma pessoa que gosta muito de bar, ela deveria ter um bar? Esse é um caso famoso nosso. Não confunda seu hobby com seu business. Né? Por a pessoa favor. Que gosta muito de bar, tudo que ela não deveria ter é um bar, porque ela não vai mais ir no bar, ela vai trabalhar no bar, ela vai limpar a urina, vai separar a briga,
não vai se divertir enquanto todo mundo estiver divertindo e vai ser uma das pessoas mais infelizes do mundo. Como se você gosta de casa noturna, meu amigo. Não tem uma casa noturna, né? Se você gosta de pousada, vai viajar e conhecer um monte de pousada e não ficar dentro da sua. Agora, se você gosta de ser anfitrião, de receber e de promover experiência, aí sim, monta bar, monta casa noturna e monta experiência. Mas não confunde a curtição com o business, não, que tem tudo para dar errado. Amigos, negócios à parte ou negócios faz parte? Pois é, essa é uma frase que a gente colocou. Eu fiquei igual a Marília Gabriela agora. É para dar um só? Eu acho assim, essa é uma frase que está no nosso livro. As pessoas falam, separa um pouco as amizades dos clientes para que vocês consigam ter uma relação comercial e não impactar nas amizades, ou ser profissional, etc. A gente não sabe fazer isso, cara. Ali na GPME a gente fala o contrário. Amigos, negócio faz parte. Se a gente gostar da pessoa, fizer com afinco por ela, não tem como a gente não receber de volta a amizade. E não tem como a gente receber a amizade e devolver profissionalismo. A gente vai ser o profissional amigo do lado da pessoa. Acho que a GPME é taxada por vários clientes como o melhor amigo daquela empresa. E a gente não quer perder isso, não. Se esse ditado estiver certo, a gente quer andar errado. Massa. Pedro, e olhando para frente agora, como você vê aí a GPME do futuro? Nós estamos num momento onde o conhecimento de máquina, ou o nome novalgínico que foi dado, que é inteligência artificial, é a bola da vez, ou seja, ela ganhou a grande massa, a usabilidade dela tem se provado cada vez mais eficiente. E num mundo onde a gestão de números, né, os DRS, são tão importantes, como que você vê essa aproximação de ferramentas tão poderosas quanto essa e o seu negócio? Boa. Se você me fizesse essa pergunta há um ano, eu ia falar, essa porra não vai dar em nada, não. Tá? Esquece isso. Hoje não. Hoje a GPME tem IA, ela tem um consultor de inteligência artificial e não é um boneco para colocar do lado da empresa e falar que a gente entrou no mundo moderno. A gente criou realmente uma ferramenta, a gente estudou, a gente investiu, a gente fez uma plataforma. A gente tem toda a nossa metodologia catalogada, registrada ali dentro, com uma curva de aprendizado que a gente exercita com esse consultor virtual. Ele é a função primária do meu sócio hoje, que é o cara mais inteligente que eu conheço, então eu espero que a inteligência artificial nossa consiga ser um complemento à inteligência dele. E ele ajuda demais os consultores. Ele é um controle de qualidade de projetos, ele é um acelerador de projetos, ele é um revisor de projetos. E eu não imagino que ele vai cair. Eu imagino que ele vai subir e talvez tenha uma equipe própria. Porque realmente é incrível as entregas. Tem que saber filtrar, tem que saber separar o que o humano é capaz de fazer e que o robô não é capaz de fazer e nunca será, para que também você não tire o que a gente falou antes, né? A empresa amiga. O robô não consegue ser tão amigo quanto um ser humano. Os seres humanos precisam de seres humanos. E assim como a moda tem movimentos retrôs e a comida artesanal hoje voltou com muita força, quanto mais inteligência artificial, mais o ser humano vai ficar carente da inteligência natural. Então a gente tem que ter um equilíbrio para isso, para não tentar vender a alma, sendo que a gente sempre foi gente cuidando de gente. A gente não quer perder isso. Então esse nosso robô, essa nossa tecnologia nunca atende o cliente. Ela sempre atende o time interno, e o time interno continua cuidando de gente. É mais ou menos isso. Bacana. E a parte da escola, o que você pretende alcançar aí nos próximos 5 ou 10 anos? Boa também. Bom, a escola ela nunca foi nosso negócio principal, mas ela virou um produto estrela nosso. Nós temos mais demanda que oferta hoje. A gente vai ter que revisar, inclusive, espaços físicos para ver se vai ser ali mesmo que vai acontecer, e se for isso, vai precisar de alguma arquitetura para caber mais pessoas, e a gente vai ter que romper o ambiente digital também, não tem jeito, a demanda por isso é grande. Como o próprio Gildo fez o curso lá, tinha mais gente fora do que daqui, e algumas pessoas não conseguem logisticamente continuar exercitando conhecimento com a gente por conta da logística. Então, acho que ano que vem vai ser um ano de digitalização, de alguns cursos online, mas com as experiências premium, presenciais, guardadas sempre, e catalogadas no nosso calendário como os grandes eventos que a gente quer fazer. Eu acho que é isso. Não dá para dizer se ela vai tomar o lugar da consultoria. Acredito que não, porque a GPME, graças a Deus, vem crescendo muito, mas acho que é um complemento interessante e são negócios que podem coexistir com tranquilidade. E será que a gente pode esperar aí continue criando experiências lucrativas?
A gente tem uns projetos engavetados aí. Esse livro estava engavetado, ele saiu da gaveta na pandemia. Eu espero que não tenha que ter uma outra pandemia para a gente escrever um segundo livro. Espero que o nosso robô nos ajude a ser mais assertivo também em tempo. E creio que sim, creio que sim. Inclusive, eu fiz um curso de conselheiro em São Paulo, para que eu consiga penetrar também e ajudar empresas maiores e até para montar um conselho na própria GPME em alguns clientes que precisam. Curso de conselheiro? Conselheiro. E escrevi um capítulo nesse livro também e vi como eu gosto de fazer isso, como eu gosto de escrever. Então, eu acho que em breve eu e Bill estamos lançando alguma outra coisa aí. Qual é a diferença entre um consultor e um conselheiro? Boa, eu demorei a aprender também, só aprendi no curso. Ele vai te dar um conselho agora. Se conselho fosse bom, eu vendia, né? Então, eu vou vender um aqui agora para você. Na verdade, o consultor ele faz uma imersão um pouco maior, ele bota a mão na massa junto com o cliente, ele faz coisas acontecerem, ele se corresponsabiliza por aquilo e ele acompanha mais de perto. O conselheiro ele é um monitor de insights, ele vai para uma mesa de negócios, obtém as informações prévias daquela reunião e tenta dar ideias, né? O brinca ideia igual gato, né? Vem quando quer e não quando chama igual cachorro. Mas o conselheiro munido de informações consegue ajudar empresários a que eles tomem as decisões e que as consultorias daquelas empresas ajudem a executar. Isso funciona em empresas no ambiente corporativo um pouco mais sofisticado, com princípios de governança um pouco melhores, mas a pequena e média empresa tem evoluído para isso e eu não quero que a GPME seja a última a saber. Então, eu fui fazer o curso e nós vamos ser a primeira a saber. Nós vamos ser empresas que vão montar conselhos em pequenas e médias empresas, porque a gente sabe o quanto isso é valioso. Bacana. 20 anos de GPME, eu sei que em algum momento, até quando você se tornou consultor do Zine, você falou, eu queria ser consultor do Zine. Ainda tem alguma empresa... Ainda quero ser consultor do Zine, vim aqui vender, pô. Ainda tem algum nicho, alguma empresa, algum segmento que você está na sua ainda expectativa de, como um jogador, né, jogar com aquele time também? Cara, isso mudou um pouco porque surpreende muito a gente. Às vezes a gente olha uma empresa com uma grife interessante, que parece que vai ser um portfólio incrível, e aquele projeto, ele é chato, ele é um projeto que ele não entrega grande experiência, ele não te surpreende, o seu nível de expectativa é muito menor do que o nível de realidade, enquanto outros você acha que vai ser um projeto sacal, em que você não vai ter muita mobilidade, ou que não é um sócio que se conecta a você, e você se surpreende com pessoas ali atrás, com histórias de vida incríveis. Então, eu acho que não, eu acho que é o contrário, eu quero me surpreender cada vez mais com histórias mais malucas, e são muitas. Daria um livro só de cases, eu contar tudo que eu já vivi na minha vida. E eu acho que é isso. Eu acho que hoje o desconhecido, para mim, talvez seja a grande diversão. E para quem hoje é jovem, pensa em empreender, tem algum tipo de aptidão para o negócio, qual seria o seu conselho baby steps, assim, os primeiros passos para quem busca ingressar nessa jornada? What's the problem? Você precisa querer realmente, de alma, de coração, resolver um problema existente. E não criar um problema que não existe e nem resolver um problema que já tem gente resolvendo. Acho que você não tem que ser super inovador e inventar a roda, não é isso. Mas em negócios já existentes, existem problemas não resolvidos. Então, você tem que pensar, eu conseguiria resolver esse problema real? Eu mereceria recompensas por resolver esse problema? Esse problema é meu, eu sou um chato, ou ele é realmente um problema social que eu preciso ajudar? Então, eu acho que é isso. É o que o Vale do Silício faz todo dia. Todo dia o Vale do Silício está ali tentando descobrir um problema não resolvido ou mal resolvido para tentar propor uma solução nova para que aquilo aconteça. De vez em quando vai sair um unicórnio, a maior parte das vezes vai dar errado. Mas é melhor errar rápido, resolvendo alguma coisa, do que viver uma vida inteira resolvendo porra nenhuma. E é preciso rapidez no mundo dos negócios? Hoje sim. Hoje sim. Eu acho que existe o slow para muita coisa, mas o negócio ele não está parando, o mundo está muito dinâmico, você precisa estar antenado, você não precisa ser um cara louco e trabalhar workaholicamente. Tá? Eu não posso falar porque eu trabalho de uma forma bem workaholic, porque eu gosto do que eu faço, mas tem pessoas que não querem isso para si. Mas então tem que ter pessoas melhores que elas do lado, que queiram, que gostem, que tenham o propósito real de multiplicar soluções, porque senão vai ser aquela empresa que faria um monte de coisa se tivesse feito alguma coisa na vida. E eu acho que tem um outro ponto também que você já me provocou várias vezes e fez parte de uma grande mudança, é que não é o que eu sempre fiz desse jeito, né, Pedrão? O vendedor, por exemplo, o quanto que mudou o perfil do vendedor, que bastava um lampejo de craque, e hoje precisa de ter técnica, precisa de estar orientado aí com as tendências e com as ferramentas, né?
Einstein que falou isso, né? Não foi nem eu, né? Não foi eu que te provoquei, foi Einstein. Quem é Einstein? Eu só conheço você. Ele disse: não espere resultados diferentes fazendo tudo sempre igual, né? Acho que a gente tem que a gente tem que carregar mais sacola de dúvida do que pote de certeza na vida. E eu acho que é isso. Acho que a gente tem que se modernizar. Não quer dizer que a gente vai ficar chato e abandonar o rudimentar e que o sereno não ensina a vida, não. Isso ensina, e muito. Mas eu acho que um bom vendedor munido de técnica é melhor do que um bom vendedor sem técnica, né? E um técnico mau vendedor precisa aprender vendas. A gente não pode parar no tempo e achar que aquilo que a gente sabe é o suficiente. O jogador de futebol teve que evoluir. Sumiu a profissão de camisa 10, que era o quê? Aquele grande craque inventivo que não precisava de coordenação tática, porque ele resolvia em momentos cruciais. Esse cara ainda vai conseguir resolver um em cada 50 jogos. Mas os outros 49 ele vai ser substituído por alguém que tem um pouco menos de talento que ele, mas com um componente de técnica maior. Eu sempre digo, o propósito acima da estratégia, a estratégia acima da operação. Mas tudo tem que estar encaixadinho. Não funciona nenhum solto no outro. Senti que o Alexandre quer partir para algumas perguntas mais provocativas, mas só lembrando um pouquinho da história de dois meninos que não queriam mais trabalhar para os outros e queriam ser consultores. Tem vaga faz lembrar pessoas assim que eu conheço. Tem vaga de consultor aberta na GPME? Eu quero saber o seguinte, quem está assistindo, quem pode se tornar um consultor na GPME? Muito bom. Pergunta. O nosso funil de vendas hoje recebe uma verba de marketing 3 vezes menor do que o nosso funil de gente. Como nós somos gente cuidando de gente, nós temos 2 funis. Tá? Um de pessoas que vão entrar aqui e ser formadas por nós, de preferência formação na base, a gente forma a pessoa desde o começo, e tem a entrada de clientes. Essa parte aqui está muito ativada, organicamente a gente está com um crescimento de clientes legais e a gente faz um marketing de bastidores muito interessante para trazer cliente. Essa aqui está muito difícil. As pessoas, elas mudaram o jeito de trabalhar, elas mudaram o jeito de se preocupar com o próximo, elas ficaram muito egoístas. As redes sociais atrapalharam um pouco a própria felicidade delas, em que elas vivem um mundo de mentira e precisam cultivar essa mentira eternamente. Então, é difícil a gente achar que essa pessoa formar o nosso método e colocar para cuidar dessa, genuinamente. E como tem que ser genuíno para fazer sentido para a gente brinca que tem 3 valores inegociáveis nossos lá: inteligência, honestidade e bom humor. É difícil achar a tríade dessa pessoa com vontade de resolver o problema de outra pessoa. Então, se você que está assistindo aí acha que tem esse perfil, entra no nosso site, processo seletivo aberto o ano inteiro. O ano inteiro. A gente nunca fecha. Então você já mandou gente inteligente, mas mal-humorada embora. Já aconteceu de tudo você imaginar. Tá? Mas por que os 3 valores inegociáveis? Nós nascemos da administração inteligente. Né? Então, o Pedro e o Bill, eles nasceram num ambiente onde eles querem lidar com inteligência e para resolver problemas complexos tem que ser inteligente. O Bill era o inteligente e você o bem-humorado. Na verdade, mais ou menos isso. Ele me tornou mais honesto também. A honestidade, porque se você tem honestidade, qualquer outro defeito, ele é perdoável. Exemplo, eu sou impontual. Tá bom, cara, pode ser impontual. Mas se a sua impontualidade começa a ser desonesta com o seu companheiro de trabalho ou com o seu cliente, vira desonestidade. Se a sua bagunça, eu sou bagunceiro, sem problema ser bagunceiro, a gente valoriza a bagunça lucrativa, mas a sua bagunça está atrapalhando o ambiente, a sua bagunça está deixando que o seu cliente não performe, então está sendo desonesto com o seu propósito de vida. Então, quando a gente fechou esses 3 valores inegociáveis, a gente faz um processo seletivo que observa pontualmente os 3, porque a hard skill, que é a metodologia Poly, a gente forma, a gente tem escola para isso. Então, na nossa empresa, a gente tem engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro de telecom, contador, economista. A gente tem um pouquinho de tudo, porque a formação ela é importante para a gente. A pessoa tem que já ter visto alguns conceitos, logicamente, mas, de um modo geral, 80% do que ela precisa, a gente ensina. Valores inegociáveis, eu acho que é legal ter esse propósito claro, mas o contraponto disso com empresas que criam regras e regras que não fazem sentido, também tem história boa nisso aí, não tem, Pedrão? Regras e regras sem sentido? Não sei. Tem história boa nisso aí? Não, daquelas regras que, tipo, só iniciamos reunião com todas as cadeiras. Ah, tá. Essa é boa, essa é boa. Essa é boa. A memória não está boa, tá vendo? Eu participei de uma rede de supermercado em que eu cheguei para trabalhar, e aí nós chegamos na hora, pontualmente. O problema deles era extremamente grave e urgente. Tinha que ser resolvido rápido. E nós fomos os eleitos para resolver, o Chapolin Colorado, para resolver aquilo lá. E quando nós chegamos, a gente tentou começar a reunião a primeira vez, falou, não pode, os diretores não chegaram, não pode. Aí um diretor pegou e disse, bateu na mesa, cara, você não está entendendo. As reuniões só começam quando as cadeiras estão preenchidas.
Eu achei aquilo uma falta de respeito do cacete, até porque o problema dele era maior do que o meu. Mas fiz a reunião, gostei do desafio, e na próxima reunião que eu voltei, eu arranquei 8 cadeiras da sala, escondi elas, e quando terminou de sentar o quarto membro, eu tranquei a porta e falei, agora a reunião vai começar, porque a regra do CPT aí, do chefe da porra toda, é que só começa quando tiver as 4 cadeiras preenchidas, elas já estão e vão embora. E aquilo foi um mote que até hoje eles levam um slogan de sempre tem cadeira sobrando. E isso é bom para todo mundo, porque assim, nós estamos num podcast aqui que ao meu lado é uma cadeira vazia. Fica parecendo que tem que ter outra pessoa aqui, porque eu não podia fazer o podcast sozinho. Se você tiver um financeiro com contas a pagar ou contas a receber e o fiscal, você já determinou que você 3 funcionários. Na verdade, 2 poderiam dar conta. Se você tem uma mesa com 20 vendedores, você colocou 20 vendedores na sua empresa. Quando saem 2 por incompetência, você quer substituir. De repente, é só distribuir a venda entre os que ficaram, que eles vão ganhar mais e vender melhor. Então, eu acho que sempre tem cadeira sobrando. A verdade é essa. Excelente. Pedro, vamos passar agora para as nossas perguntas cretinas. A gente está chegando na reta final desse bate-papo. Então, eu queria saber de você... Eu sou bom nessas coisas cretinas. Não estamos no barzinho, hein? Falhou, está falhado, não se falha mais nisso. Qual foi o maior erro que você cometeu na sua carreira? Como é que você lidou com ele? Cara, a gente cometeu muitos erros, tá? Muitos. Eu vou citar 2, tá? Eu vou citar um erro de GPME mesmo e um erro de diversificação. Tá? Vou começar pelo segundo. Quando o empresário tem sucesso, ele acha que ele tem um toque de Midas. Ele acha que ele pode realmente fazer qualquer coisa e dar certo com qualquer coisa. Então, eu tive aventuras empreendedoras paralelas à GPME, que eu achei que teria muito êxito, e dei graças a Deus quando eu saí delas, quando eu consegui vender. E olha que eu consegui vender alguns pedaços, outras coisas eu fechei, e isso é um grande aprendizado, porque o tombo da prepotência é maior. Quando você está prepotente e acha que pode tudo e toma o tombo, esse tombo ele dói um pouco mais. Então, eu sofri algumas dores com isso e, graças a Deus, hoje falo sem janela killer, mas já tive o meu cérebro bem perturbado com esses insucessos. E outro é o DNA, que muitas vezes eu falo isso e algumas vezes eu não pratiquei. Eu olhei o empresário sem capacidade de expansão, sem inteligência emocional para ser muito grande, e era fácil expandir ele porque o negócio dele era bom. E mesmo sabendo dessas vertentes, dessas dificuldades dele, eu incentivei o crescimento. Ele não estava preparado para isso, e isso foi ruim emocionalmente e financeiramente para ele e me dá trabalho até hoje. Então, assim, de corrigir, porque é amigo, antes de tudo. Eu acho que a gente tem que ser fiel àquilo que a gente pensa. Hoje a gente rabisca muito DNA, propósito, e depois de traçar uma estratégia, a gente sempre pergunta, a pessoa física por trás disso, ela está preparada para isso? Se ela não estiver preparada para isso, ela é preparável para isso? Se ela não for preparável para isso, alguém pode auxiliá-la ao lado dela, mais preparada que ela? Se as 3 forem não, desenhe um outro tipo de crescimento, não um crescimento tão orgânico e escalável que ela não possa suportar. Sensacional. Então, acho que isso já aconteceu. Eu me arrependo, sim. Foi aprendizado para mim. Já conversei isso com as pessoas que aconteceram e elas, logicamente, fazem meia culpa. A culpa não é minha ou do meu time, mas é uma coisa que fica de aprendizado. E fica para todos aí que... A segunda pergunta eu vou mitigar a parte do livro, porque senão acho que eu já sei qual que você vai indicar. Um filme ou uma série que seja inspiradora para o empreendedor? Para o empreendedor? Vou falar um filme e uma série. A série Suits. Eu gosto muito da série Suits. Eu gosto dos personagens, da dinâmica. Eu consegui ver 9 temporadas. Eu não vejo série quase nenhuma, eu vi as 9 temporadas. Eu acho que para o ambiente de negócio, de negociação, de clima empresarial, de maturidade, saber perder e ganhar, Suits é uma grande série. Tá? Além de ser muito divertida também. E filme, aí é um filme que eu sempre choro quando eu vejo, que chama A Procura da Felicidade, que é um filme de superação, de aguentar a porrada, de meio que Rock Balboa, sabe? Não importa quanto você bate, mas você aguenta apanhar. E eu acho que é muito legal. Não tem como não vibrar com a vitória daquele cidadão lá. Bacana. E agora, para a gente poder encerrar as perguntas, o puxa-saco. Me fala aí 1 ou 2 nomes que deveriam sentar-se nessa cadeira para estar aqui conversando com a gente. Vai puxar o saco de quem? Essa é a pergunta mais difícil, né? Porque assim, o saco que eu não puxar vai doer. Né? Mas que bom que eu só tenho que falar 1 ou 2 nomes, não 30. Eu falaria muitas pessoas. Eu vou falar as que eu não falaria rapidinho, porque elas já vão... Vasilinou. Elas já participam de muito podcast. Tá? O Mr. Tugas, o Bruno da Chico Rei, o Salim da Churrasqueira, o Alessandro Ebert, o Davi do Mestre dos Cafés, são pessoas que já são convidadas com frequência
para participar do podcast. Meu amigo Diego Beltiloc, eu indicaria, mas ele participou com vocês aqui. Isso. E foi ótimo. Acho que essas pessoas elas já estão no hall de podcasts aí. E todos os outros que você citou, 99% passaram aqui. Pois é, eu acho que são pessoas que precisam passar mesmo. Eu acho que o Guilherme, da Casa do Biscoito, é um cara que se expõe pouco sobre a história de vida dele, a história de vida dele é linda, tanto ele quanto o Jefferson. Se eu pudesse recomendar, traria os dois aqui para contar essa história. Eu acho que tá ouvindo, né, Guilherme? Bem engrandecedor. E fiquei sabendo que uma pessoa que eu indicaria vai fazer podcast aqui logo na sequência de mim, que é a Salisa, que eu acho que ela tem muita história também, para ter uma personagem feminina na minha citação também. Acho ela uma guerreira, vencedora. Espero que seja um sucesso dela também. Pô, sensacional. Gente, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Antes, deixa eu fazer aqui as minhas considerações finais a respeito das marcas que nos patrocinam e nos apoiam. Agradecer aí ao Sicredi, que o cooperativismo financeiro, como tão bem defendeu o Pedro aqui, sobre a importância da lucratividade, é você ter uma conta em uma instituição financeira no qual, ao final de um exercício, as sobras são divididas entre os cooperados. Então, acho que você optar aí de maneira inteligente em conhecer o Sicredi, você também pode estar maximizando os lucros da sua empresa, tendo o famoso cashback e ainda ter soluções financeiras que se adaptam ao seu negócio e não à meta do gerente que está te atendendo. A Delta Fit, com todas as suas soluções de mobilidade urbana, com grandes automóveis aí que estão à disposição, e os nossos amigos também da Albatroz Distribuidora, que sempre está aqui no nosso programa com o Suco Prates e a Aquacoco. Gildo, suas considerações finais? Foi um prazer ter você na nossa frente, uma pessoa que a gente gosta muito. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. Eu vim com o maior prazer, venho sempre que for chamado. Espero que a gente volte às mesas de negócios também ou às mesas de bar, porque tem tempo que a gente não consegue fazer isso também. É verdade. Pedro, muito obrigado por ter encontrado um espaço na agenda para estar aqui com a gente. E é muito importante ter pessoas que empreendem com essa forma humana que você trata negócios, pessoas, projetos, família, com essa objetividade, com essa transparência e, acima de tudo, sem esquecer os seus valores. Então, muito obrigado por compartilhar isso de uma maneira tão clara e acho que hoje o programa Zine Negócios cumpre o projeto e o propósito ao qual ele foi criado, que é, de fato, inspirar pessoas através do empreendedorismo, se é que isso é possível. Mas eu acho que hoje a gente mostrou que existe um fio da meada por aí. Muito obrigado pela sua presença, tá? Muito obrigado. Eu não conseguiria tecer palavras a meu respeito melhores que as suas, então vou ficar com elas. E a você, muito obrigado pela sua audiência, você que nos ouviu no Spotify, você que nos assistiu na íntegra aqui no YouTube. Campeão, obrigado por você ter estado junto conosco aqui, sendo esse quarto membro, ocupando uma cadeira vazia. E lembre-se de enviar esse link através dos seus grupos de amizade, seus grupos de trabalho. Vamos cada vez mais atingir mais pessoas para que possam ter conteúdos como esse. Lembre-se de deixar aqui um curtir, inscrever-se no nosso canal. Isso é muito importante para valorizar o nosso trabalho e fazer com que a nossa entrega alcance ainda mais pessoas. Muito obrigado e até o nosso próximo programa Zine Negócios com a Salisa Seródio, da Corpo S.A. Vamos que vamos e até já. E o gol!